Chegou o momento mais importante do culto e eu te convido a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. O capítulo é o de número 9. E esse será o primeiro texto que eu vou me guiar. 1 Coríntios 9, do verso 25 ao 27. Leiamos todos juntos. Para quem está sem Bíblia, leia com a projeção, por favor, todos. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Senhor, essa é a tua palavra e eu peço ao teu Espírito que escamas caiam dos olhos espirituais agora, em nome de Jesus. Que ouvidos espirituais sejam abertos e que a mente esteja como uma esponja, com sede para receber a palavra da vida. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Quero pregar uma mensagem nessa noite chamada O Vencedor. E quando eu falo de o vencedor, não é essa coisa triunfalista, não é uma coisa ufanista, não é uma coisa de teologia da prosperidade, porque nem nisso creio. Mas algo que tem preocupado meu coração como pastor é que há bem pouco tempo víamos aqui um índice de pastores se matando. Víamos outros pastores abandonando o ministério. Temos visto um sem número de cristãos deixando de lado a carreira cristã. Começaram muito bem, começaram empolgados, começaram correndo, mas creio eu que alguns pensavam que a carreira da vida cristã era uma corrida de explosão de 100 metros, mas não era, não é e não será jamais. A corrida da vida cristã, ela é uma maratona. Há um livro, é um clássico da literatura cristã mundial chamado O Peregrino, do autor inglês John Bunyan. E esse livro é uma história, é uma ficção de um homem que ele precisa cruzar a linha de chegada da sua vida espiritual. Mas no meio dessa trajetória, no meio dessa caminhada, no meio do livro, há muitos adversários e há muitas adversidades. E eu tenho certeza que é contigo também assim, é comigo também assim. E não tem como ser de outro jeito, porque está escrito, são palavras de Jesus. Ele disse assim: aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O apóstolo Paulo, ele foi discípulo direto de Jesus lá na experiência espiritual no caminho de Damasco. E Paulo, ele foi um plantador de igreja, ele foi um formador de líder, ele sabia tudo de missiologia, ele vivia isso no seu coração. Era um homem pegando fogo, fogo do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo que ele pegava fogo, ele tinha uma preocupação dele mesmo, não ter feito um monte de coisa para um monte de gente e ele mesmo ser reprovado. E já nessa época, há mais de 2000 anos atrás, Paulo escreveu essa carta em torno do ano 60 a 65, mais ou menos, para uma cidade metrópole, que era a cidade de Corinto. É como se fosse uma cidade como Vitória, como se fosse uma cidade como Rio de Janeiro. E Paulo
pregando nessa metrópole, ele percebeu que ele se desgastava por conta do evangelho. Ele pregava, e ele começou a comparar a trajetória da vida dele como a trajetória de um atleta. E eu queria dar um exemplo aqui de um campeão que para muitos dispensa apresentação. É o nadador olímpico Michael Phelps. O Michael Phelps, para ele chegar aonde ele chegou e ganhar a quantidade de medalhas e ostentar a bandeira americana no alto do pódio, ele teve um preço. Tem muita gente que sonha em ser muita coisa. Tem muita gente que sonha ser músico, sonham ser pastores, sonham liderar igrejas, sonham ser empresários, sonham um monte de coisa. Porém, dentro da Bíblia, a palavra de Deus está dizendo que você precisa se dominar. E você precisa entender o seguinte: você será desafiado. E Paulo foi desafiado. Olha o que diz o versículo de número 25. Ele está falando da carreira de um atleta. Todo atleta em tudo se domina. Ele está falando de disciplina, ter disciplina, ser disciplinado e ter perseverança. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então ele está dizendo o seguinte: que o alvo da vida cristã é buscar a coroa de glória. Esse mundo aqui é passageiro, você sabe disso. Por mais que você viva entre 80 e 100 anos, daqui a pouco você vai embora. A única certeza que você tem é que aquilo que você vai viver na eternidade está sendo definido no finito, no momento presente. Então o apóstolo Paulo está lançando aqui um desafio para uma coroa incorruptível. E aí ele começa a falar dele. Assim corro eu também, assim corro também eu. Ele está dizendo que ele também está nessa maratona, que ele também é corredor, que ele também está atrás do pódio, que ele está atrás não de algo que perece, como ouro, prata e bronze, não como um pódio, não como um evento, não como uma Olimpíada para ser reconhecido mundialmente, não, porque isso vem e isso passa. Mas ele está falando de algo que é imperecível, não perecível, que é incorruptível, que é a coroa da vida. E ele vai dizer o seguinte, assim corro também eu, não sem meta. Essa expressão não sem meta, ela dá a direção daquilo que muito crente hoje não tem, que é foco. Você tem se perguntado por quê? Por que você vem à igreja? Por que você frequenta uma célula? Por que você quer liderar um grupo? Por que você vem para a escola teológica? Eu acredito que no momento em que você faz uma viagem ao seu interior, que é a maior de todas as viagens, você começa a crescer naquilo que é o alvo do ano de 2018, que é a intimidade com o Senhor. Não é fazer apenas por fazer, mas é se perguntar os porquês estamos fazendo o que estamos fazendo. Por que vamos fazer mais um encontro? Por que devemos ir para o Fruto Fiel? Por que devemos ampliar projetos sociais? Por quê? E nesses porquês a gente cresce, porque a gente vai entrando no mais profundo do nosso eu, que é o nosso coração e a nossa alma. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Ou seja, ser escravo de uma meta é difícil. Abrir mão do mundo é difícil. Abrir mão do seu ego é difícil. Abrir mão do seu eu é difícil. Por isso que eu tenho visto com tristeza,
filhos de pastores perdidos, líderes, crentes outrora perdidos, porque já não sabem mais qual é o seu porquê. Porque anota isso na sua Bíblia: quando nós temos um porquê, nós arrumamos um como. Quando você sabe o porquê que você quer fazer isso, você vai ter um como, ou seja, uma maneira, um método, um caminho. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que ele lutava como que não desferindo golpes no ar. Ele não era um camarada desfocado. Ele sabia o que ele queria, porque ele queria ser vencedor. Não adiantava nada Paulo ter pregado em Corinto e ter perdido a fé. Não adiantava nada Paulo ter pregado em Éfeso e ter depois abandonado a fé, mas ele não fez isso. Paulo foi apedrejado, desceu num cesto, apanhou, foi humilhado, foi preso inúmeras vezes. Tanto é que no final da carreira de Paulo, ele diz: combati o bom combate, eu guardei a carreira, eu completei, eu guardei a fé, completei a carreira. Ele chegou ao final, ele cumpriu o que ele tinha que fazer, ele chegou na sua meta. E você? Será que hoje você está tateando? Será que você ainda está naquela fase de perguntando: eu não sei exatamente o que eu estou fazendo aqui, eu não sei exatamente, porque tem muita gente que entra em ondas. Eu estou indo porque meu amigo vai, eu estou indo porque aquilo ali, sei lá, tem alguma coisa lá, está cheio, eu não sei, eu estou indo por causa do louvor, eu fui naquele negócio de encontro com Deus, mas já não é mais a mesma coisa. Por que você está fazendo o que você faz espiritualmente falando? E o apóstolo Paulo, ele conclui dizendo o seguinte: olha como é que foi difícil para ele. Verso 27: mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu usei esse texto apenas para você começar a refletir que, para ostentar uma medalha de ouro, como Michael Phelps fez, as pessoas acham muito bonito. Imagine que, por exemplo, você esteja vendo agora na sua mente um iceberg, e você está vendo o lado de fora do iceberg, você está vendo o gelo que está por cima da água. Porém, o que derrubou o Titanic não foi o que era visível, era o que estava por baixo da água. Se o iceberg ele é grande em cima, ele é infinitamente maior por baixo. O que eu quero te dizer com isso? Para ostentar uma medalha de ouro, esse atleta chamado Michael Phelps, ele tinha uma alimentação rigorosíssima, horário para dormir, horário para acordar, com quem ele tinha que se relacionar, trabalho mental, psicológico, físico. Quantas e quantas horas ele tinha que ficar dentro da água, nadando e nadando. Há aqueles que dizem que dentro da piscina que o Phelps treinava, havia uma turbina, tipo uma hélice, para fazer pressão para ele nadar contra a maré, para que ele pudesse pegar resistência física e ser um diferencial em relação aos seus competidores. Para e aplica isso para a tua vida espiritual. As pessoas, elas querem muitas vezes, vamos fazer uma comparação com a carreira. Tem muita gente que tem vontade de ser empresário, mas não quer pagar o preço que muitas vezes o empresariado paga. Paga tributo, essa corrupção dos infernos nesse país, uma dificuldade, uma quantidade enorme de imposto, abrir ponto, entender daquilo, se reciclar, cuidar de gente, se especializar, ser o primeiro a chegar, o último a ir embora, entregar a sua vida, não ter feriado, não ter sábado, não ter domingo. Mas as pessoas acham que o sucesso acontece por acaso. Não, não é assim.
E na mesma coisa a vida cristã. Se você quiser ser um vencedor, e a proposta do Cristo é que nós sejamos vencedores e não perdedores, você não tem como ser vencedor sem pagar um preço. Tira isso da sua cabeça. Não seja criança espiritualmente falando, não seja um menino, não seja alguém que acha que simplesmente, agora eu fiz o encontro com Deus, agora vão jogar um tapete vermelho e vão cair pétalas de rosa na minha cabeça. Não, não é assim. Tenha maturidade, cresça espiritualmente falando, busque o caminho certo para aí sim, para que pagando o preço certo, da maneira certa, você possa ser um modelador na pessoa de Jesus. Olha para a vida de Jesus, olha para as dificuldades que Jesus passou. Jesus foi traído, não foi só por Judas não, ele foi traído pelos 12. Mas ainda assim ele ficou firme, ele obedeceu o Pai, ele passou tudo o que passou, porque ele atravessou tudo isso, e ele foi fiel e foi glorificado, está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Mas primeiro ele teve que passar uma luta. Há um poeta português chamado Fernando Pessoa, que eu admiro muito, e ele tem um pedaço de um poema dele, muito interessante, que ele fala assim: quem quiser ir além da dor, ou melhor, quem quiser ir além do bojador, tem que passar além da dor. O bojador era uma ponta geográfica, onde quem tivesse que passar ali, teria que enfrentar dificuldades. Depois que você passasse o bojador, a dor passava. A mesma coisa você. Não pense porque você veio em um culto, 2 cultos, que você está numa célula, que agora você já pode bater no pé e dizer assim: nossa, eu entendo tudo de Deus. Não. Se coloque na posição de peregrino. Amanhã é segunda-feira, amanhã vai ter tentação, amanhã vai ter opressão, amanhã vai ter luta, e você vai desistir ou vai perseverar? Ter intimidade com Cristo é pagar preço. E eu quero mostrar para vocês aqui 7 recomendações bíblicas somente, e eu digo somente, para aqueles que forem vencedores. Quem não for vencedor não receberá. Vá para o livro do Apocalipse. Apocalipse, o Espírito de Deus, ele começa a entregar. E o Apocalipse, apesar de ser um livro muito difícil, e ser um livro muito duro, um livro muito pesado, um livro escrito debaixo de perseguição, podemos citar, por exemplo, a loucura do imperador Nero. Para quem viu o filme Paulo, o apóstolo de Cristo, na época de Nero, Roma era iluminada com o corpo de crente pegando fogo. Então não foi mole, e nesse contexto, João, que estava exilado na ilha de Patmos, a igreja sobre profunda e dura perseguição, ele recebe a última revelação de Deus, que é o Apocalipse, ou livro das últimas coisas. E dentro das 7 igrejas, ele coloca 7 promessas, 7 direcionamentos, mas apenas para quem vencer. Para quem for covarde, para quem não perseverar, para quem não for até o fim, está fora. A Bíblia diz isso. Então eu quero que você me acompanhe nessas promessas. A partir do capítulo 2 de Apocalipse, João vai citar 7 igrejas. E em cada igreja tem um problema, e em cada igreja tem uma situação que o povo está vivendo. Porém, no final de cada igreja, o Espírito Santo de Deus, ele faz uma promessa divina para somente os vencedores. Apocalipse capítulo 2, verso de número 7. Apocalipse 2, 7. Leiamos todos juntos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei
que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Mas essa promessa é só para quem? Para o vencedor. E para aquele que não persevera? E para aquele que abandona? E para aquele que joga a toalha? E para aquele que chuta o balde, permita-me aqui a expressão, e para aquele que não quer nada com a hora do Brasil, e para aquele que está brincando com as coisas de Deus e de ser crente, para esses não tem nada. Vai chegar um tempo onde o dono da igreja, Jesus de Nazaré, ele fará claramente uma separação entre ovelhas e bodes. Ele fará a separação do joio e do trigo. Ele dirá a uns: vinde benditos de meu Pai, entrai no meu gozo eterno. A outros ele dirá duramente: apartai-vos de mim, malditos, sejam lançados para o fogo eterno. O que você quer ouvir no final de tudo? Creio eu que você quer ser um vencedor, mas para ser vencedor tem que pagar preço. Para ser vencedor tem que renunciar. Não tem como, meu querido, preste atenção, não tem como ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Não tem como fazer jogo duplo. Não tem como estar lá e cá. Não tem como ser barro e tijolo ao mesmo tempo. Não adianta você tentar negociar o inegociável, porque a promessa de Deus, ela é clara. É para, primeiro, quem tem ouvidos. Não é para quem é surdo, é para quem está com o ouvido muito aberto. Ele diz: para quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, que Espírito? Espírito de Deus, ele está dizendo às igrejas. As 7 igrejas são representatividade da igreja mundial, da igreja do todo, da nossa igreja também. E ele está dizendo: ao vencedor eu dar-lhe-ei primeiro que se alimente da árvore da vida. Se é que você pode, e eu creio que você pode, que você possa, imagine-se vivendo essa cena. Imagine esse lugar. Imagine esse momento. O Senhor reunindo toda a sua igreja, a verdadeira, não é a misturada não, a real, a noiva. Ele reunindo toda a sua igreja, a igreja triunfante, a noiva pela qual ele morreu, e dizendo o seguinte: podem se alimentar. É encontro com Deus todo dia, é encontro com Deus toda hora. E detalhe, já está provado, vai ter comida. Ele está dizendo que é para eu me alimentar. E com certeza, se o que a gente come lá em cima é bom, tu imagina essa comida aqui. Meu Deus! Ele está dizendo que é para que a gente se alimente da árvore da vida. Segunda promessa para o vencedor, capítulo 2, igreja de Esmirna, versículo de número 11. 2, 11. Leiam: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Aleluia. Imagina isso. Você vai morrer a primeira morte. Você vai passar, o teu nome vai ser cantado naquele carro horrível. Nota de falecimento. Faleceu o senhor. Rapaz, quando eu passo ali, eu ouço outro nome, eu falei: ainda não é minha senha, ainda não é minha vez. Mas um dia vão dizer: querido, ou tu vai para o Chiquita, ou tu vai para aquele ali, que o negócio está estreito, não tem nem mais buraco para enfiar gente morta ali.
Aquela é a primeira. O salário do pecado, essa primeira nós vamos passar. E pastor Cleiton morreu. Fui, já tô lá. E eu tô assim, ó, lá de cima. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol. Foi-se. Agora ele está dizendo que o vexame da segunda morte nós não vamos passar em nome de Jesus. A segunda não, a primeira nós vamos. Romanos 6 está lá. O salário do pecado é a morte. Isso aí 23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A segunda eu não passo. A segunda eu vou morar no céu. Você vai morar no céu. Agora, essa promessa com esperança é para o vencedor. Não é para o covarde não. Não é para aquele porque qualquer coisinha, eu vou sair da igreja. Eu vou abandonar esse negócio de Jesus. Tem gente, é muito triste ver cristãos trocando Jesus por coisas tão idiotas, coisas tão banais, coisas tão perenes, coisas tão superficiais. Mas a promessa é para o vencedor. Para o vencedor, a segunda promessa é que nenhum modo você sofrerá o dano da segunda morte. Terceira promessa para os vencedores. Carta à igreja de Pérgamo, capítulo 2, verso 17. Olha aí. 2:17. Leiamos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o meu nome não vai mais ser Cleiton no mundo espiritual. Glória a Deus. Vai ser outro nome. Qual nome? Eu não sei. Eu só sei que lá você, que será vencedor, você vai receber diretamente do eterno, daquele que tem cara de leão, daquele que os seus olhos são como chamas de fogo, seu cabelo é mais alvo que a lã, daquele que tem todo o poder. Ele vai entregar para você e vai dizer assim: o Espírito vai cochichar no seu ouvido o seu novo nome, mas é só para o vencedor. Quem pode dar glória a Deus? Quarta promessa para o vencedor, capítulo 2, igreja de Tiatira, capítulo 2, versículo de número, vou te dizer agora, 25, 26. Estou na carta à igreja de Tiatira, capítulo 2, verso 25, 26. Leiamos. Tão somente conservai o que tendes, até que eu... Então ele está mandando para a gente conservar. Conservar poderia ser perseverar. Conservar, ele está dizendo que é para você ficar firme, para você aguentar a tudo e a todos, e a todas as adversidades, e o mar revolto, sim ou não? E as tempestades, e as perseguições. É real. Mas ele está dizendo, conserva o que tem, até que eu venha. Agora, olha a promessa, 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre... Meu Deus,
nós teremos autoridade sobre as nações. Deixa eu fazer talvez aqui uma piadinha, não seja de muito bom gosto, mas ela entrou na minha mente agora. Talvez você que não tem autoridade em casa, no céu você vai ter autoridade sobre as nações. Então quem sabe é hora de você ensaiar agora, de ter autoridade dentro de casa. Amém, igreja? Pois é. A Bíblia está dizendo que Ele dará ao vencedor a autoridade sobre as nações. Talvez você se encante. Eu, por exemplo, acho muito interessante a história dos Estados Unidos. E teve um presidente que eu admirei demais. Dentre eles, por exemplo, Barack Obama, dentre outros, um cara muito inteligente. Mas você imagina o tamanho do poder na mão de um homem como esse? Tu imagina um poder de um homem de governar uma potência mundial como os Estados Unidos da América? Agora a Bíblia está dizendo que para o vencedor Ele vai te dar autoridade, não é sobre uma nação não. Ele está dizendo que vai dar autoridade sobre as nações, no plural. Ele vai dar isso na mão da igreja. Para quê? Para passar a régua e fechar a conta. Não pensa, fica tranquilo. Toda injustiça, toda maracutaia, toda mutreta, tudo que a gente está vendo na vergonha do nosso país, Deus não vai passar incólume. Ele vai cobrar cada tostão de injustiça que se faz nessa nação e no mundo. Fica tranquilo. Fica tranquilo, o relógio de Deus está rodando, não vai passar batido. Fica tranquilo. E quando a justiça de Deus vier, não tem presidente dos Estados Unidos, não tem presidente de país, não tem Planalto Central, não tem Congresso Nacional, meu amigo. E a Bíblia está dizendo que Ele vai acabar tudo com fogo. E aí eu quero ver quem é o machão que vai encarar o poder do infinito. É hora da gente pensar nos porquês. Por que a gente está aqui? Por que a gente é crente? Por que a gente segue o homem da mão furada? Por que a gente lê a Bíblia? Por quê? A Bíblia está dizendo que Ele tem promessa para os vencedores. Não é para quem é perdedor, não. Não é para quem é covarde, não. Não é para quem por causa da primeira batida de pé bota o rabinho entre as pernas e sai com medinho. Não. Vamos até o fim para ser vencedor para a glória de Deus. Amém? Igreja de Sardes, Apocalipse capítulo de número 3. Olha o que ele diz aí, versículo de número 5. Todos juntos. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum, lê de novo, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, meu Deus, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus. Isso é mais forte que fruto fiel. Meu querido, é para o vencedor. Ele vai chamar você pelo teu nome novo. Agora você imagina, vou eu de novo, fazendo uma comparação política. Imagine a honra. O meu pastor, o homem que me batizou, Guilhermino Cunha, ele teve a honra, ainda em vida, está vivo, o homem que me batizou. Ele foi convidado 3 vezes por 3 presidentes diferentes americanos para, como pastor convidado, tomar café na Casa Branca. O meu pastor, quem me batizou. Agora você imagina a honra que deve ser receber um convite da Casa Branca para você tomar café com o presidente da República e você entrar naquele ambiente. Agora olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que é algo infinitamente maior, infinitamente mais profundo, infinitamente mais tremendo, mais sobrenatural, que você receberá vestiduras brancas. Essa vai ser a nossa roupa de gala.
vestiduras brancas, nós entraremos de linho finíssimo. De modo nenhum o teu e o meu nome serão apagados do livro da vida, que é o livro principal. Não tem borracha no céu. O teu nome está lá, fulano, Beltrano. Agora você imagina essa cena, e Jesus confessando o seu nome diante do Pai e de todos os anjos. Imagina essa cena, ele falando o seu nome para o Pai, dizendo: Pai, esse aí eu confesso, esse é meu. E os anjos, eu não sei se eles vão fazer isso está na minha mente, eu fico imaginando os anjos. Que honra, que orgulho, uma infinitude de anjos, o mundo celestial, tudo às claras, tudo visível, e ele confessando o teu nome, porque tu é vencedor, tu suportou tudo, tu aguentou calúnia, injúria, difamação, tentaram borrocar seu nome, tentaram fazer com que você desistisse, tentaram com que você deixasse isso de lado, mas você disse: não, por Jesus eu não abro mão por nada. E agora recebe o galardão de vencedor. Carta à igreja de Filadélfia, Apocalipse 3, versículo 12. Meu Deus, verso 11 antes, bota o 11. Leiamos, palavra dele: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome o quê? Para que ninguém te tome. E diz mais o 12: ao vencedor, de novo vencedor, ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais, lê de novo, e daí nunca mais gravarei, diga gravarei, também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo, ele vai gravar em nós. Ele vai gravar em nós. É como se fosse uma tatuagem divinal. Não é de rena que lavou, sai. Não é de tinta, é de sangue. É muita honra, mas é para quem é vencedor. Amém? E diz mais, carta à igreja em Laodiceia, capítulo 3, verso 21 e 22. Apocalipse 3, verso 21 e 22. Diz assim, leiamos: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Nós vamos ter um manto de linho fino, um novo nome, uma nova veste, o nosso nome no livro da vida. Ninguém tirará. Nós nos alimentaremos do maná escondido e da árvore da vida. Nós nos assentaremos no trono do banquete do rei, ao vivo, a cores. Isso não é revogável, porque se ele determinou, é de uma vez para sempre. Agora, em todas as citações, ele só fala para uma categoria de crente. Pode botar o tema: ao vencedor. É só para quem é vencedor.
Quero fazer uma citação de uma frase, pode colocar, que diz assim: você não é derrotado quando perde, você é derrotado quando desiste. Enquanto você está tropeçando, mas está continuando correndo, enquanto você está lutando, enquanto você está na guerra, enquanto você está batalhando, enquanto há vida há fôlego, enquanto há fôlego há esperança. Ou seja, se tudo que você ouviu, talvez você não tenha absorvido quase nada, grava uma coisa: persevere até o fim. Persevere até o fim. Deus está chamando uma geração que tem compromisso e fidelidade ao cabeça da igreja. Não é com um bando de mequetrefe, não é com crente meia boca, não, que ora tá, ora não tá, que ora é, ora não é, que ora segura, daqui a pouco espalha. Não, o Senhor, o dono da igreja, Ele está chamando uma geração de vencedores, mas é uma geração que persevera, é uma geração que tem intimidade na palavra, é uma geração que entende o que está fazendo aqui, a sua missão de vida. Por que nós estamos aqui? Deus tem um chamado para você, e o chamado de Deus é um só: para que você seja um vencedor, porque a promessa dele é para quem vence, não é para quem arrega. A promessa dele é para quem cruza a linha de chegada, não é para quem abandona o barco. A promessa dele é para quem está junto, para quem segura, para quem vai. Vai vir adversidade? Vai vir luta espiritual? Vai vir problema? Vai, mas e daí? Persevere, porque Deus tem promessa para os vencedores. E eu tenho certeza que eu estou falando para você que está aqui. Talvez você tenha até pensado em desistir, talvez você esteja cansado, quem sabe você está andando com um tanque espiritual vazio. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: parar no pit stop não é pecado, não. Pecado, que eu estou entendendo, é abandonar a corrida. Quem sabe é hora de você trocar os pneus. Quem sabe é hora de você reabastecer. Quem sabe é hora de você talvez migrar de uma célula para outra. Eu não sou muito adepto para isso, mas eu não sei, cara. Eu não sei se você não está tendo afinidade. Eu não sei se você de fato não está tendo vínculo de comunhão. Agora, querido, preste atenção numa coisa: ovelha que fica perambulando sozinha é alvo fácil na mão do lobo feroz. Acredita em mim. Procura congregar, procure estar junto, procure o seu pastor, procure alguém, procure uma ajuda, procure um ancião da igreja, procure alguém que está quente com fervor. Procure estarem juntos, porque eu já entendi, e é bíblico, que juntos somos mais fortes. Que Deus te abençoe e faça de ti um grande vencedor, em nome de Jesus, amém.